Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Carlinhos me falou, quando ele me fez o convite, tem um público jovem que tem muita lenha ainda para queimar para Jesus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou com uma grande expectativa, desde o convite, aquilo que o Espírito Santo quer operar em nosso meio. Quer fazer coisas preciosas em nosso meio. Como o Carlinhos falou, pastor Carlinhos, a presença do Senhor está nesse lugar. Move muito o meu coração, porque onde a presença de Jesus está, cadeias são quebradas, realidades mudam, cegos enxergam, vidas são transformadas. Eu estou aqui hoje porque eu quero mais. Sei que tem muito mais de Deus. Mas o Senhor também, pastor Carlinhos, para mim é uma honra. Casado com a Vivi tem 12 anos, sei que não parece. No ano que vem, faz 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Uma aventura, ano após ano, a caminhada com o Senhor. Como Deus nos surpreende. Quanto que Deus tem o melhor para nós. Quanto que Deus, Ele faz coisas novas. Quanto que Deus levanta o que está caído. Quanto que Deus, pela graça e misericórdia dEle, faz com que o fraco seja forte. Eu também tenho muita lenha para queimar ainda em Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 19. O texto diz assim: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. E encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. E então disse à figueira: nunca mais dê frutos. No mesmo instante, a figueira secou. O tema dessa mensagem é folhas. O contexto que há nesse texto é de Jesus chegando a Jerusalém. Se lembra ali, né? As pessoas lançando as suas vestes, as pessoas declarando hosana àquele que vem em nome do Senhor. Então ele entra no templo e o texto diz que ele começa a purificar o templo, expulsando aqueles que estavam vendendo e comprando animais para sacrifício. E ali ele tem um embate com os religiosos. E a primeira lição que nós podemos tirar disso é que sacrifício não é comercializado, mas é algo que nos leva a um nível de entrega e a um nível de renúncia. E a partir do momento que Jesus ele expulsa aqueles que mercadejavam a palavra, que mercadejavam princípios, e aqueles que arrumam atalhos para o propósito, o sobrenatural de Deus passa a fluir naquele lugar. O texto diz que os cegos enxergam, coxos são curados, maravilhas passam a acontecer ali.
E até as criancinhas gritavam: Hosana, filho de Davi. Bom, óbvio, porque cegos, coxos, crianças, eles eram aqueles que antes eram marginalizados, desprezados. Mas a partir dali, passaram a ser testemunhas da manifestação do poder de Deus. O que mais me empolga nisso tudo é que nessa caminhada cristã, que é uma aventura, o que eu mais vejo é Deus levantando aqueles que pareciam não ser. Levantando eles. Quantos aqui eram improváveis e passam a ser testemunha de quanto nós vivemos para um Deus que faz o sobrenatural? Tem pessoas aqui assim? Eu também era um improvável de Deus. A questão é que ali os religiosos, eles ficaram indignados. Isso porque religiosos sempre assumem uma postura de indignação diante da quebra de tradições, da quebra de paradigmas corrompidos. E algo que me chama a atenção é que, estudando o Evangelho, a gente não encontra grandes embates de Jesus com pecadores. Pelo contrário, lendo e estudando os evangelhos, o que nós mais enxergamos é isso acontecer entre Jesus e religiosos. Por quê? Por quê? Por muitas vezes eu me perguntei, por que eu não consigo ir a um nível mais alto em Deus? Eu quero um nível mais alto, mas por que às vezes eu sinto que eu não estou saindo do lugar? Eu sinto que na minha casa eu não estou saindo do lugar. Eu sinto que no meu ministério eu não estou alcançando um nível mais alto. Eu quero ir, mas a sensação é que eu estou ficando tempo após tempo no mesmo lugar. Mas por quantas vezes eu senti assim? Às vezes, você também já sentiu assim. E alguns anos atrás, um grande processo de cura e libertação, o Espírito Santo me mostrou que as minhas limitações tinham origem em uma postura religiosa na minha vida. Enquanto eu fingia ser o que não era em Deus, enquanto eu demonstrasse uma aparência no lugar de essência, enquanto eu me esforçasse em um ativismo ministerial na busca de compensar uma santidade parcial, eu poderia viver uma plenitude de Deus na minha vida. Somente abandonando a religiosidade eu poderia viver o sobrenatural, maximizando tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Isso, para quem está caminhando no Senhor, é um dos maiores embates. Você conseguir enxergar em você um religioso. Atitudes religiosas que devem ser combatidas por você mesmo. Voltando então para o texto inicial, nós vemos ali que de manhã, a partir disso, após Jesus purificar o templo, ali no dia seguinte, Jesus de manhã estava voltando para Jerusalém, porque ele havia dormido em Betânia, e Jesus teve fome, e encontrando uma figueira na beira do caminho, foi ver se nela havia figos. Mas ali ele encontrou apenas folhas. Essa para mim é uma grande referência a um religioso. Está na beira do caminho, mas que ao invés de frutos, só demonstra uma linda folhagem. Eu não sei se você já
viveu essa experiência. Eu sou de Minas Gerais. A gente gosta de ir numa fazendinha, onde tem um pomar. Aí você chega lá no pomar, querendo comer uma fruta. Aí você olha nas folhas, você vê aquelas árvores lindas, cheias de folhas. Você vai procurar algum fruto? Não acha. Hashtag decepção. Quando você viveu essa experiência? Eu já vivi. E quando a gente começa a analisar na botânica, nós podemos ver por que que as folhas existem. As folhas existem, sabe para quê? Para captar luz. Para captar, para receber a luz e assim fazer a fotossíntese. As folhas servem para consumir. Mas qual é a razão da árvore? A razão da árvore não é consumir, a razão da árvore é dar. Nós somos gerados para cumprir um propósito de frutificar. Quantos estão aqui que são gerados para frutificar em Deus? Também sou. Nós somos gerados para dar de comer aos outros. Nós somos gerados não para ficar consumindo. Pelo contrário, nós somos chamados para receber muito de Deus. Somos chamados para ser cheios do Senhor, para que através de nós possa fluir um manancial de águas, para matar a sede daqueles que estão sedentos e não conhecem o Senhor. E a partir dali, Jesus, em sequência, ele narra uma parábola aos religiosos. E esse texto é o texto que eu quero trabalhar nessa noite. Mateus 21, versículos 28 a 32. Diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Fala comigo, mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. E aí, lendo esse texto, minha cabeça se encheu de perguntas. Como eu estou falando com um público jovem, como eu trouxe um quiz. Pode passar para a próxima tela. Vamos trabalhar um quiz aqui. Eu trouxe algumas perguntas. Eu quero que você responda junto comigo. Primeira pergunta: para quem Jesus estava dizendo essa parábola? Para quem que ele recitou essa parábola? Resposta: para os religiosos. Jesus estava com uma conversa com os religiosos. Ele citou essa parábola a eles. Segunda pergunta: quem é o primeiro filho? Aquele que no início diz que vai, mas não vai. Aquele que na realidade não se entrega ao propósito. Eram os religiosos.
tanto falam de doutrinas, que tanto falam de tradições, vivendo uma vida de aparência, que fala que vai, mas não vivem a obra de Deus, o plano de Deus sobre a sua vida, não frutificam, não fazem aquilo que Deus espera deles. Não são respostas de oração. Próxima pergunta: quem é o segundo filho? Aquele que fala que não vai, mas depois ele diz: eu vou. Ele se arrepende e vai. Responde aí: sou eu. Pelo menos sou eu. Por quê? Eu não conhecia Jesus. Eu não andava com Jesus. Até os 16 anos, por influências da escola, docentes na escola, eu me tornei um ateu. Até que Jesus falou: você duvida que eu existo? Vou te mostrar quem eu sou. Quantos de nós que na nossa vida pregressa era uma vida corrompida, que no início nós dizíamos não para Deus, mas que através do arrependimento nós renunciamos o domínio do pecado que havia sobre nós e passamos a viver uma vida de mesa, uma vida de intimidade com Jesus, e a partir daí passamos a viver o cumprimento dos planos do Senhor sobre nossas vidas. Mais interessante que a mensagem para os dois filhos era a mesma. O filho é a mesma mensagem que o pai falou para o segundo filho. E qual era essa mensagem? Filho, vai trabalhar. Essa é a mesma mensagem que o pai tem para nós. Filhos, vão trabalhar na vinha. Vou fazer agora um paralelo. Quem é a figueira sem frutos? O primeiro filho. O filho que fala que vai e que não vai. O filho que se recusa a frutificar. O filho que recolhe a mão do arado. Sabe, querido, nós não podemos em nenhuma circunstância aceitar viver uma vida de aparência, mas nós temos que decidir com toda a nossa convicção viver uma vida de frutificação no propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Porque o propósito de Deus é que nós estejamos na vinha frutificando. Deus te fez frutífero. Deus te fez frutífero. Deus te fez para prosperar. Não para você, mas para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja exaltado. Aleluia. Outro texto que eu quero ler, Marcos capítulo 1, versículo 38. Ele diz assim: Jesus respondeu: devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Bom, foi para isso. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Para que você veio? Qual a razão por qual Deus te gerou? Vou te dar uma dica. Deus te gerou para ser uma resposta ao reino dele. Aleluia. Mas diante dessa pergunta, Jesus tinha muito claro qual era a razão que ele estava. Eu tenho que ir a outra cidade, eu tenho que levar a mensagem, pois para isso que eu vim.
E duas coisas me preocupam no coração. A primeira são de pessoas que não sabem o propósito de Deus para si. Você tem que ter muito claro isso. Porque entender o propósito te faz ter fé para lançar os pés sobre as águas. Entender o propósito te faz caminhar para cumprir a realidade de Deus sobre a sua vida, o propósito em si. É importante saber o propósito de Deus para você, pois somente vivendo esse propósito, nós seremos teleios, completos, plenos, realizados, felizes. Isso fala de um senso de razão de existência, que é uma das principais perguntas que aflige o homem. Por quê? Para ser resposta a uma necessidade do reino de Deus. Mas a segunda coisa que preocupa muito o meu coração é o fato de pessoas que sabem o propósito, mas não estão se dedicando a ele. Nossa vida, nossos planos, nossas decisões precisam se convergir no propósito. A minha vida profissional, com quem eu vou trabalhar, a minha vida familiar, com quem irei casar, precisa convergir no propósito maior em Deus. Eu quero te contar um pouco sobre mim. Quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu descobri que uma jovem estava orando para a Deus em relação a ter um relacionamento comigo. E essa jovem, assim, em questão de estereótipo, não era aquele estereótipo que me atraía. Por mais que ela seja linda. Eu sei que eu já estava começando a estabelecer uma amizade com ela. Fui lá conversar com ela. Falei, fiquei sabendo que você está orando por mim, verdade? Sou meio direto assim, sabe, Carlinhos? Aí ela quase ficou roxa. Mas ela falou, Falei, tá bom, então vou orar também. E fui embora. Hoje nós temos 12 anos de casado, né, meu amor? Porque quando a gente tem a visão naquilo que Deus quer fazer através de nós, não é o que eu acho bonito ou não. E hoje ela é muito mais linda do que eu merecia. Irmãos, é graça do Senhor. É misericórdia. Mas que nós, nesse tempo de oração, nós passamos a ouvir as promessas do Senhor para nós. A gente entendeu daquilo que Deus queria fazer através de nós. Eu tenho a minha maior parceira, companheira de guerra, de batalha, de ministério. Aquela pessoa que está nos bastidores, mas sempre me joga para frente em Deus. Te amo muito, meu bem. Só que, por diversas vezes, ela também teve que renunciar. Quem não me conhece, pelo meu emprego, até aqui eu tive que me mudar algumas vezes. No último ano, nos últimos 12 meses, nós vivemos em 3 estados do Brasil. Nos últimos 15 meses. E ela abriu mão da sua vida ministerial, vida profissional, muitas vezes, porque ela entendia que nós estávamos movendo num propósito do Senhor. Sem a visão no propósito, você não coloca os seus pés nas águas. Vou te falar mais um pouco sobre mim. A minha vida profissional, eu comecei a fazer o curso de Direito. Alguém formado em Direito aqui? Eu fiz 3 anos de Direito e eu abandonei. Porque aquilo não era aquilo, eu sentia que não era aquilo.
E eu fui direcionado a trabalhar com agronegócio. Então, me especializei em gestão de agronegócio. E hoje trabalho numa das maiores instituições financeiras do Brasil, na área específica de agronegócio. Por isso estou aqui em Ribeirão Preto, a capital do agronegócio. E tudo isso foi convergindo, as escolhas profissionais foram me levando para que nós tivemos, as portas fossem abertas. A penúltima cidade que eu estive foi onde nós passamos quase 4 anos, que é uma cidade também forte de agronegócio, que era Carmo do Paranaíba, que é ao lado de Patos de Minas, e lá nós plantamos uma igreja que está lá. Se alguém de Carmo do Paranaíba estiver assistindo, um abraço, amamos vocês. Mas chegou um momento que nós recebemos uma palavra do Senhor, que era o momento de andar. A igreja maravilhosa, a igreja tão bem implantada lá, as coisas tudo acontecendo de maneira plena. Só que até onde você está disposto a colocar os pés nas águas quando o Senhor fala, venha, ande. E nós continuamos nosso caminho. E após 10 meses estamos aqui em Ribeirão Preto. Acredito também, mais uma vez, para ser uma resposta ao reino do Senhor. O que eu tenho aprendido é que nós precisamos ter essa visão no alto. Nós precisamos ter essa visão no propósito. O que eu decido na minha vida profissional, o que eu decido na minha vida familiar, o que eu decido na minha vida ministerial, precisa estar totalmente convergido no propósito real que Deus tem para mim. Porque se eu não andar no propósito, eu vou andar num caminho de frustração. Mas se eu ando no propósito, por mais que as coisas às vezes parecem estranhas, você vai se sentir completo e realizado, porque isso vem do Senhor. A grande realidade, e essa proposta minha de estar aqui essa noite, é que andar no propósito é andar num caminho de frutificação. Deus não nos chamou para ser uma figueira somente com folhas. Deus nos chamou para ser uma figueira repleta de frutos. Uau! Nós acabamos de chegar, fomos desafiados a começar uma casa de paz. Nós já estamos com a nossa casa de paz, já estamos no ritmo. Está sendo uma bênção, está sendo maravilhoso. Como Deus está nos surpreendendo através da casa de paz. Porque onde quer que nós estejamos, você também, o propósito de Deus é frutificar. Isso faz sentido para você? Para você que está em casa, faz sentido também? Sabe, o que eu tenho entendido que nós precisamos e estamos vivendo num tempo de muita reforma em Deus. Nós precisamos dar ao Senhor o fruto que é esperado por nós. Nós precisamos permitir que os planos de Deus brilhem em nossa vida com mais intensidade. Quantos querem decidir a permitir Deus brilhar através de você? Nós precisamos botar um ponto final em tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos tira do propósito, que nos tira do caminho. Nós precisamos viver nele, respirar dele, comer dele e beber dele. Nós precisamos urgentemente decidir abandonar toda postura de religiosidade e nos lançarmos nele por completo. Jesus é a pedra angular, a pedra que faz com que tudo faça sentido. Romanos 8 diz que existe uma geração aí fora desesperada. Ela tem um anseio que arde dentro dela. O anseio dela é que os filhos de Deus se manifestem e apresente a ela o seu Pai. Quantos são filhos do Senhor aqui? É uma geração que chora e clama aprisionada pelo pecado, mas Deus tem te levantado para botar em liberdade os cativos,
para dar vista aos cegos, para fazer os coxos andarem e saltarem de alegria. 2 Coríntios 5 diz que nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação, com a grande missão que o Pai confiou a você de reconciliar os filhos que estão perdidos. Ei, Deus está te convocando. Ele pode contar com você? Então levante do seu lugar e manifeste isso para Ele. Fala: Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero abandonar toda postura irregular. E eu quero me lançar no sobrenatural do Senhor. Eu não quero nada que não seja o teu sobrenatural. Os músicos podem subir aqui. Manifeste-se a Deus. Manifeste-se ao Pai. Qual filho você quer ser? Você quer ser aquele que não vai? Ou você quer ser aquele que vai e frutifica? Deus te chama a frutificar. Deus não te quer apenas com folhas que consomem. Você é aquele que vai matar a fome daquele que está faminto pelo Senhor. É tempo de nós abandonarmos uma vida de folhagem, uma vida só de captação, e passarmos a viver a frutificação do Senhor. Manifeste-se a Ele. Fale com Ele aí, levante suas mãos, chame a atenção do Senhor para você. Chame a atenção do Senhor para você. Fale: Senhor, conta comigo. Senhor, eu sou sua resposta. Senhor, ei, Senhor, eu estou aqui. Eu quero frutificar. Eu quero abandonar tudo aquilo que me prende. Eu quero abandonar toda postura, toda aparência. E quero viver o sobrenatural do Senhor. Vamos manifestar a nossa fé através da adoração.